pessoal, sejam bem-vindos, muito bom dia a todos. Nós estamos hoje na nossa 20ª edição do Meetup do Trinopolo e hoje nós estamos trazendo os convidados, o Brian Poloni, da Introduce, nossa associada, nossa patrocinadora, nosso apoiador nos eventos, e também o Jorge Silvério da Silva, que é do Box Group, para nos falar um pouco sobre a questão da ciência de dados e também da segurança de dados, principalmente tanto em sistemas como também nos dados pessoais. Para mediar essa nossa conversa, a gente convida o Charlie Macedo, que vai fazer a interlocução. As perguntas que vocês tiverem sobre esse tema, vocês podem colocar no chat aqui do Zoom, e também quem nos acompanha pelo Facebook pode fazer nos comentários da transmissão, que na medida que for desenrolando o evento, a gente vai encaminhando para os nossos convidados para esclarecer essas dúvidas. Lembro também que o evento ele está sendo gravado e vai ficar disponível aqui na plataforma do Facebook e depois vai ser também carregado nas nossas redes sociais e, enfim, no site também do Trinopolo e no YouTube. Então, se vocês acharem o tema interessante, quiserem compartilhar ainda com seus colegas de trabalho, enfim, é uma forma também de assistir depois. E a gente sempre está à disposição, se ficarem dúvidas, para fazer o contato com os nossos convidados, né? Antes de passar para o Charlie, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Introduce, que é nossa parceira já de longa data, que é patrocinadora também do evento. Nós temos a Village, Marcas e Patentes, que também nos patrocina no Meetup, e os nossos patrocinadores de gestão, HDN Digital e o Sicredi, que são nossos parceiros em todos os eventos. Então, antes de mais nada, quero agradecer novamente a presença de todos que estão aqui nos acompanhando pelo Facebook, pelo Zoom, e para introduzir o assunto, eu passo a palavra então para o Charlie, que depois já encaminha aí para abrir as discussões com o Brian e com o Jorge. Muito obrigado a todos, temos um bom evento aí. Obrigado, Edson. Então, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Brian, bem-vindo, Jorge. Mais um dia aí para a gente estar falando sobre ciência de dados e sobre segurança, né, da informação, que é o assunto que está bombando no momento, né? Ontem a gente teve mais uma mudança na data da entrada em ação da LGPD. Então, esse vem e vai, todo mundo fica nervoso, né? Só no Brasil, não só no Brasil, mas o Brasil é campeão em fazer isso, né? De gerar cenário de insegurança para todos os lados, né? Seja insegurança política, insegurança da informação, né? Então, a gente da TI tem que se virar e se adaptar nesse momento difícil. Então, antes mesmo da gente entrar no assunto de ciência de dados para a segurança da informação, a gente, ontem, a alteração de data da LGPD, a gente tinha previsto lá para o início do ano, né? Todo mundo estava trabalhando com prazo de 3 de maio, e aí antes era para agosto, aí depois passou para 3 de maio, aí depois agora voltou para entrar em vigor assim que o presidente fazer a aprovação ou veto, né? Então a gente vai ter mais uns 15 dias e a lei deve entrar em vigor. E só que as sanções administrativas ficam para o ano que vem, né? 1º de agosto de 2021. Então a gente tem, só que é um cenário totalmente instável, né? Porque isso pode mudar a qualquer momento, até algum político mudar de opinião e começar a reajustar o calendário. Mas esse é o cenário que a gente tem agora. E isso vai impactar de forma direta nessa questão da segurança dos sistemas, da segurança dos usuários, do direito à privacidade das pessoas, né? Então, esse alinhamento é extremamente importante, né? E nesse cenário que a gente está vivendo de transformação digital à força, né? Que a maior parte das empresas teve que fazer 2 anos em 2 semanas, né, para conseguir se adaptar, para os seus funcionários poderem ir para home office, dos seus, enfim, os seus clientes poderem ter acesso a dados que as empresas estavam isoladas, tiveram que disponibilizar a informação.
Então, é um momento em que as pessoas muitas vezes esquecem da tal da segurança digital, segurança dos sistemas, né? E isso pode gerar uma série de problemas, né? Se a gente não cuidar isso na hora que está fazendo, né? Então, chamo o Brian, chamo o primeiro Brian, depois o Jorge para dar um oi, começar a se apresentar, falar um pouquinho aí e depois tomar temática. Vai lá, Brian. Maravilha, então. Charlie, muito obrigado pela introdução. Edson, obrigado pelo convite também. E a gente estende isso a todo o time da Trinopolo. Muito bom ver que vocês estão fazendo todos esses movimentos ali para a gente propagar um pouco mais de conhecimento também para todos, né? Eu acho que são os pontos que mais importam também neste momento. E hoje a gente vai trazer um tema que é bem interessante, né? Ciência de dados. Poucos conhecem, né? Mas é um ponto que está crescendo bastante agora. E principalmente quando a gente começa a falar sobre os itens como o LGPD, por exemplo, né? Que o Charlie abriu bastante agora. A gente vai compartilhar um slide para vocês ali em seguida também, para dar sequência na apresentação. Mas, me apresentando, então, eu me chamo Brian, né, eu sou um dos diretores da Introduce, que atua hoje na área de tecnologia, né, sou CTO aqui da empresa. E a Introduce é uma empresa que já está há 6 anos no mercado, né, um pouco mais de 6 anos aí, e a gente auxilia diversas empresas a construírem sua jornada de segurança dos dados corporativos, né? Principalmente com foco em estratégias que acabam abraçando pilares ali de tecnologias, processos e pessoas. Dentro disso, a gente tem algumas jornadas que a gente desenvolve junto com as empresas para trabalhar desde a parte de infraestrutura, segurança, governança, né? Passando por processos, projetos, até chegar no ponto de transformação digital, onde a gente começa a mudar alguns paradigmas ali também e deixar a empresa preparada aí para os novos momentos de mercado, né? Porque a gente sabe que não é a gente precisa estar em constante evolução, né? Quando a gente fala em tecnologia, principalmente, todo dia surge algo novo, né? E se a gente for pegar também como o exemplo ali da Lei Geral de Proteção de Dados, que até ontem praticamente todos já imaginavam ali estar se preparando para o início de 2021 e estar com isso tudo pronto. E tivemos esse adiantamento, né? Então, essa opção de urgência para a gente começar a trabalhar com esse ponto. E para a gente falar sobre isso, e aí, enfim, falarmos de ciência de dados, falarmos sobre a questão de LGPD também, que a gente vai entrar bastante nesse assunto, junto comigo vai estar o Jorge, né, Jorge Silvério, ele é da empresa Box Group. A Box Group hoje é um parceiro estratégico da Introduce, né, uma empresa de Curitiba. Eles são especializados na parte de segurança corporativa e trabalham hoje com diversas metodologias baseadas em ISOs, né, 27001, 31000, 22301, enfim, e diversas ali que cobrem todas as continuidades de negócio, gestão de risco, parte de auditoria, privacidade de dados, né, com LGPD, e a confidencialidade ali de informações, que também a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí, então, eu já vou passando para o Jorge, né, um pouco da palavra ali para ele se apresentar também, e após isso a gente dá sequência ali no bate-papo de hoje ali sobre a ciência de dados para a segurança digital ali de sistemas e usuários. Você está comigo aí, Jorge? Bom dia. Estão me ouvindo bem? Eu não cheguei a testar o áudio, tudo certo? Então tá bom. Bom dia, pessoal. Tô vendo vários rostos conhecidos aqui, fico contente. É bom estar entre amigos, né? Então essa distância social atrapalha um pouco, né? Mas a gente sabe aí que os verdadeiros amigos aí sempre estão juntos, né? E é bom a gente poder falar sobre um assunto aí tão vital, né? Que é segurança de informação nesse momento, onde está exigindo das empresas ter que trabalhar em home office, né? Então, e a segurança disso, como é que fica, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem empresas de call center que trabalham com cobrança e dados pessoais e tudo, que tiveram que colocar boa parte da sua operação para trabalhar em home office, né? Então, pensem nos aplicativos que são desenvolvidos, que antes eram pensados para ser desenvolvidos dentro de casa, hoje eles têm que funcionar em qualquer lugar, né? Então, tem toda uma dinâmica que o mundo teve que se adaptar. A TI trabalhou de uma forma assim, descomunal, né, nesses últimos 6 meses para garantir que os negócios dos clientes não parem, né? E aí, nisso tudo, a segurança ela tem que andar em conjunto com todas essas transformações, tá?
O Brian comentou um pouco da Introduz, não sei se você gostaria de fazer um comentário sobre a metodologia de vocês. Não, legal, vamos aproveitar aqui o slide, né, rapidamente, então. Hoje a gente trabalha numa jornada ali de praticamente 5 steps, né? Então, pessoal, que a gente começa em toda uma jornada de infraestrutura, segurança, governança, né, projetos, processos, sempre com esse guiando, né, para a transformação digital. E aí, enfim, para isso a gente tem toda uma metodologia criada, onde a gente começa a passar por essas etapas e fazendo toda a evolução dos negócios, processos da empresa, né? Porque a gente sabe que hoje não é apenas a tecnologia que a gente precisa estar de olho, mas a gente precisa ter ali processo definido, ter pessoas engajadas em tudo isso, e aí a tecnologia vai vir como um auxiliar aí para estar nos complementando em todo esse ponto. Obrigado, Jorge. Perfeito. A Box Group, essa parceria estratégica, ela acontece justamente por essa sintonia, por essa sinergia da forma como a gente trata a tecnologia, né? A tecnologia, ela tem que estar alinhada ao negócio, tem que estar alinhada com a estratégia do negócio, né? Porque senão não faz sentido a gente falar de tecnologia se não tiver um motivo óbvio, que é trazer às empresas mais estabilidade, mais receita, né? Ser uma ferramenta realmente de viabilidade, né, para as empresas, né? Então, a Box Group vem nessa pegada desde 2010, de falar sobre o negócio do cliente, sobre apoiar o negócio do cliente, e isso acaba convergindo, né, com a forma de trabalho da Introduz, né? Então, a Box Group hoje ela está sediada em 3 cidades, né? Está sediada em Curitiba, mas temos um escritório regional em Porto Alegre, temos um escritório regional também em Northbrook, que fica pertinho ali de Chicago, né? Uma cidade maravilhosa ali, fica pertinho do Lago Michigan, né? Então, o pessoal ali trata o Lago Michigan como praia, né? Bem bacana. Mas o assunto hoje é segurança de dados, né? Então, ciências de dados em relação a tudo que vem ocorrendo, né, aqui no cenário econômico mundial, né, principalmente, tá? Então, primeiramente, né, a gente tem a LGPD de Schrödinger, né, que a gente não sabe se vai, se não vai, se já foi, né? Então, nós temos que abrir aquela caixa. Ótima definição. A gente tem que abrir a caixa de Schrödinger para saber se ela está lá, né? Então, quando a gente acha que está, ela não está, mas pode ser que ela esteja, talvez não esteja. Então, como fala um dos nossos apoios aqui jurídicos, ele fala que o Brasil não é para amadores, né? Então, tem que ter uma resiliência muito grande, né, para a gente trabalhar, né? Então, eu deixo algumas perguntas aqui que eu costumo fazer quando a gente vai falar de LGPD, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a LGPD veio para me atrapalhar, a LGPD veio para estragar meu negócio, né? Então, eu deixo aqui algumas perguntas, né? Então, quem que acredita que a LGPD é só um assunto de TI, né? Ou é um assunto só de jurídico, um assunto de compliance, né? Quem que tem a visão, né, que a LGPD ela foi pensada para o bem do cidadão, né? Porque, assim, se vocês pensarem bem agora do outro lado, né, somos empresas, ok, mas vamos pensar enquanto cidadão, porque cada um de nós somos hoje cidadãos também, né? Pensem bem, poxa, não tem problema uma empresa ter os meus dados, desde que eu saiba para que ele está sendo utilizado, né? Então, essa é a grande sacada, né, não só lá da GDPR, lá atrás, né, assim como a LGPD, né, a GDPR na Europa, né, mas assim como a LGPD, né. Eu tive a oportunidade de contribuir com o Marco Civil da Internet lá atrás, né, e agora a gente está falando de privacidade de dados, né. Finalmente, né, a privacidade de dados chegou até o cidadão em formato de uma lei, né, e a gente pode cobrar isso hoje dos nossos representantes, né. Pelo menos que a gente acha que são representantes, né? Mas, enfim, quem que acredita que ele traz mais oportunidades do que obstáculos, né? Então, eu já estou comentando com vocês, esses últimos meses agora do ano de 2020 vai trazer muitas oportunidades para a área de desenvolvimento de software, para a área de segurança de informação, para a área de infraestrutura, porque as empresas vão ter que se adequar de uma forma ou outra, né? Antes as empresas estavam se posicionando assim, vamos ver, essa lei não vai pegar. Meu, é lei, vai acontecer. Então, não tem o que fazer.
ou você se adequa, ou você vai começar a receber processos, né, por mau uso de dado, por vazamento de informação, etc. Né? Então, outra pergunta aí muito crítica. Quem sabe se a sua empresa já separou algum tipo de budget, algum tipo de investimento para LGPD? Então, são perguntas que vocês têm que se fazer dentro das suas empresas, independente se você é uma software house, se você é uma indústria, se você é uma instituição filantrópica, você vai ter que se adequar de alguma forma. Tá? Então, e isso não não vou dizer que seja caro, mas ele é trabalhoso. Então, realmente precisa focar um time ou um squad para fazer esse tipo de trabalho. Tá? E quando a gente começa a falar de segurança de informação, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o cenário mudou. A gente não está mais falando de segurança de perímetro, segurança de um banco de dados, segurança de um ativo de rede, né? Segurança de firewall. Ah, não, eu tenho firewall, eu estou tranquilo. Não. Hoje, o perímetro é outro, né? Então, a gente está falando que o perímetro hoje é o ser humano, é o colaborador, né? Então, a gente tem que pensar que é o colaborador hoje que detém os dados da sua empresa. Você tocou em alguns pontos bem interessantes, né, Jorge? Desculpa até te cortar aqui, por favor, mas quando a gente nesse ponto que tu comentou também da LGPD, e acredito que isso vem totalmente ligado também com essas tecnologias de controle, né, que a gente vai comentar um pouquinho, mas a gente vê que com todo esse avanço de tecnologia, eles permitiram que muitas ideias inovadoras fossem tiradas do papel, né, principalmente a mobilidade. E a gente vê que muitas as empresas, a gente vai deixando muita coisa para depois, e esse depois vai se tornando crítico quando chega lá na frente, como foi o caso, por exemplo, agora da LGPD. Né? Com certeza hoje deve ter muita gente apavorada, né, se perguntando o que eu faço agora porque já está em vigor, ou já pode entrar em vigor, ou pode vir antes do que eu estava planejado, né, para começar um trabalho relacionado a isso. Exatamente. Né? E não só isso também, claro, ainda voltando para essa parte de avanço de tecnologia, né, a gente vê muita questão de mobilidade. E eu sei que tu vai falar aqui em frente também, mas essa questão da mobilidade, mobile first, a gente hoje já levanta, né, a gente já sai da cama hoje com o nosso smartphone. Então, não basta a gente, na nossa empresa, ter ali soluções, como tu comentaste, né, de um firewall, de uma solução de segurança que vai ter o controle naquele ambiente, mas a gente precisa ter um controle mais global, né, de qualquer local que a gente esteja. Né? Poxa, quanta gente hoje está ali num formato home office, mas só tem a segurança dentro da empresa e não tem na sua casa, né, no seu escritório atual. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso você comentou assim, você já sai da cama com o smartphone, né? Com essa pandemia, isso se você sai da cama, caso você já não comece a trabalhar na cama ali com o smartphone na cara, né? Então, assim, né? Realmente, hoje a mobilidade, ela não tem nem o que falar, né? Então, realmente, ela está muito em conjunto, né? Hoje, a minha filha de 6 anos, ela fala bem assim, mas pai, cadê o meu celular? Né? Porque ela tem o celular dela, né? Então, e ela pergunta, nossa, mas por que a minha irmãzinha de 1 ano e meio não tem celular? Então, para eles, já nasceram dessa forma, né? Então, vamos lá. Então, hoje mudou, né? Então, o perímetro não é mais o mesmo, tá? Então, quando a gente fala em compliance, a gente tem que falar em compliance do usuário que está lá na ponta, na casa dele, como a gente acabou de falar, às vezes está no quarto dele, com o computador dele, trabalhando e tratando dados pessoais que muitas vezes estão em seu poder, né? Mas, indo adiante, né? Qual que é o contexto hoje? Hoje a gente tem o seguinte contexto, a gente pode trabalhar de forma mais restritiva, de forma mais permissiva, mas hoje a maior parte das brechas de segurança, elas estão atreladas a um contexto, tá? O que eu quero dizer com isso? Hoje, a maior parte dos ataques, dos vazamentos, né? Elas estão diretamente atreladas a um contexto. O que eu quero dizer com isso? Se eu pego uma informação estratégica da empresa, né? E eu passo essa informação estratégica por e-mail. Ok, é uma ação, eu tenho uma pessoa, tenho um dado e eu tenho um canal de transmissão dessa informação. Isso é um ataque? Isso é um vazamento de informação? Isso é uma espionagem industrial? Depende do contexto. E é aí que está. A partir do momento que a gente não passa a analisar isso baseado num contexto, a gente vai ter uma série de falsos positivos. E é nesse momento que a gente entra com a ciência de dados. Tá? Então,
essas daqui são algumas das tecnologias que estão envolvidas hoje na parte de ciência de dados, tá? Onde a gente consegue falar de ciência de dados dentro da área de segurança de informação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que fala assim, não, mas ciência de informação, ciência de dados é algo muito distante, isso aí não está acontecendo, não temos computadores de processamento para isso. Não, hoje isso já acontece e muito. Tá? Então, essas aqui são algumas tecnologias que muitas vezes a gente não tem visibilidade que elas estão acontecendo, mas essas tecnologias já estão te analisando o teu comportamento, analisando o que você faz, né? Analisando ataques zero day, que a gente chama, então são vulnerabilidades, são exploradas, que acabaram de ser conhecidas e já estão sendo amplamente exploradas, né? Então, inteligência artificial, quando a gente fala de prevenção de intrusão, né? Compliance, quando a gente fala de dados em trânsito, dados em repouso, né? Portal de privacidade, enfim, né? São tecnologias aí que a gente precisa estar em dia, né, e saber que elas existem para a gente poder aplicar. Tá? Exato. E é bem interessante, né, Jorge, que o pessoal pode estar olhando ali para o slide e percebendo que, nossa, muita tecnologia é algo do futuro, é algo novo. Na verdade, não. Percebam, pessoal, quantos itens o Jorge trouxe, né, vamos falar assim, vulnerabilidade zero days, machine learning, que muita gente pensa, é algo complexo, é algo difícil, vou deixar lá para frente, né, inteligência artificial, compliance, DLP, todos esses pontos que há poucos dias atrás, talvez, né, se a gente fosse pegar assim o 2020, né, a CIDC, vamos falar assim, né, um antes Covid e um depois Covid, que antes eles eram pouco vistos, não tinha tanta atenção para cima deles, hoje está cada vez mais sendo requisitados. E os requisitados que eu digo que hoje quem possui, digamos assim, uma estrutura que não está olhando para isso, possui uma aplicação e não está olhando para isso, já está atrasado. Né, já está para trás. Então, todos esses pontos aqui, eles são de extrema importância, porque, como mesmo o Jorge comentaste, né, hoje não basta mais nós termos ali um firewall na nossa empresa, um antivírus, não, hoje a gente precisa saber o que o usuário está fazendo, qual que é a ação do usuário, e a gente não pode também perder o nosso tempo olhando toda hora para isso e nós tentando buscar informações de como que a gente vai proceder com cada ação que está sendo transformada agora. A gente precisa que a tecnologia esteja a nosso favor e trabalhe a prol disso, né? Que a tecnologia faça esses pontos de forma automatizadas para também estar trazendo resultados para o nosso negócio, né? Perfeito, Brian. Então, assim, eu vou tentar correr aqui, que eu tenho mais 20 minutos só, tá? Que a gente tem bastante informação, é um assunto super bacana, tá? Mas vamos... Bom, o Brian está aí à disposição, a gente pode evoluir essa conversa em vários sentidos aí, caso seja necessário, né? Então, estamos à disposição. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de análise comportamental, né? Então, aqui tem um exemplo, né, de uma visão holística, né, quando a gente fala da visão do usuário, né? Então, comunicação, né? O que eles estão sentindo, né? Com quem eles estão interagindo, né? Então, aqui a gente fala dos dados, dos canais, né? Sistemas, né? Como que a gente está tratando tudo isso? Que sites eles estão acessando, né? Então, assim, tem vários aspectos que a gente tem que abordar, né? Quando a gente vê o comportamento do usuário. E analisar isso sem ciência de dados realmente se torna impossível, tá? Então, hoje existem tecnologias que dão uma nota, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o raiozinho. Sim, vamos lá. Então, hoje eu consigo ter uma nota para cada colaborador da sua empresa, dizendo quem está tendo um comportamento de risco ou não, né? Então, a gente sabe que tem muitas software houses aqui presente, né? E uma coisa importante é o seguinte, meu amigo, como que você está tratando hoje a proteção digamos assim, a proteção da propriedade intelectual que você tem hoje do seu desenvolvimento, né? Então, você está desenvolvendo um software que pode ser que o cara abra uma filial, uma concorrente daqui a pouco e vai atacar os teus clientes. E ele está levando todo o teu software. Ou seja, é de ciência que tudo aquilo que você desenvolve dentro de uma empresa é de propriedade da empresa, porque você está sendo pago para desenvolver aquilo, né? Então, a partir desse momento, você tem que ter a total noção que, cara, o que o seu colaborador o que o seu desenvolvedor está produzindo é seu. Então, você tem que proteger essa propriedade intelectual, né?
Então, muitos desenvolvedores, né, o pessoal até costuma brincar, né, que a metade dos desenvolvedores acha que é Deus, né, a outra metade tem certeza, porque eles desenvolvem e criam coisas a todo momento, né? E a gente tem que entender que, apesar disso, apesar dessa gestão de ego, a gente tem que deixar muito claro que o que está sendo desenvolvido é da empresa, né? Isso é um negócio, né? E esse negócio está tendo uma troca muito clara. Você desenvolve e eu estou pagando para você desenvolver, né? E quando a gente fala nisso, a gente tem que entender que existe, né, um risco, né, nesse comportamento. E como que a gente mede esse risco? Como que eu sei que essa pessoa não está se planejando daqui 1 mês, daqui 2 meses, abrir uma concorrente minha e levar todo o meu código embora? É aí que entra a análise comportamental. Então, a gente consegue identificar hoje os usuários que têm mais risco ou menos risco de acordo com o comportamento e como ele age dentro da empresa. Acreditem, sim, e a gente já conseguiu detectar várias vezes que um funcionário iria pedir as contas dali 30 dias baseado no comportamento dele. Tá? Vamos lá, falando sobre inteligência artificial, né, quando a gente fala em prevenção de intrusão, né, é uma preocupação sempre muito grande para empresas que desenvolvem software. Eu desenvolvi o software, legal, botei em produção. Ok, foi invadido. Roubaram os dados que estavam no meu software. Então, nós temos que ter essa visão de que tem que haver, né, um processo, né, de análise de vulnerabilidades dentro dos softwares, né? Então, dentro de prevenção de intrusão, né, nós temos que pensar que não é tão fácil assim a gente fazer essa análise a partir do momento que a gente começa a aumentar o range, né, de servidores, o range em relação a ativos envolvidos no seu software. Tá? E notem, pessoal, que muito que a gente comenta também vem na questão do IoT, né, como vocês podem ver nesse slide, e se a gente parar para pensar hoje, muita coisa está conectada, né? E a gente teve um caso até, inclusive, em 2018, né, Jorge, que existiu um hotel, se eu não me engano, foi na Nova Zelândia, que eles tinham toda a automação dentro do hotel, inclusive para fechaduras, enfim, para todos os equipamentos de cada quarto do hotel, né? E através de um ataque, o pessoal que fez esse ataque de intrusão, eles conseguiram bloquear todas as portas, né? Então, ou seja, todas as pessoas que estavam dentro dos quartos ficaram presas dentro dos quartos e não conseguiam sair de lá, né? Ou seja, poxa, eles tinham uma tecnologia gigantesca, mas eles não se preocuparam com a segurança disso tudo, né? E a experiência do usuário, do cliente deles, né, que até então era perfeita, era ótima, era inovadora, eles tiveram a pior experiência da vida deles, né? Quem estava num quarto ficou dentro, quem estava fora ficou fora, né? Até, enfim, procederem com toda a questão de resgate de informação, a liberação de tudo isso. Mas para verem como o ponto de interligação hoje, que a gente está falando da tecnologia, né? Hoje, carros inteligentes, câmeras, inteligência artificial, toda essa parte de segurança, por uma simples brecha que possa existir, né, pode causar um transtorno gigantesco. Exatamente. Né? Imaginou o rolo se ele tivesse trancado as portas de um motel em vez de um motel? Ixi, ia dar muita separação e muito divórcio, né? Mas enfim, né? Dessa vez foi um hotel, né? Então o pessoal que está aprontando tem que ficar esperto. Mas vamos lá, né? Antes os desenvolvedores estavam acostumados a fazer o quê? Desenvolver para pessoas, ou seja, as pessoas que iriam operar esse software. Hoje tem muitos desenvolvimentos que são feitos para fazer um equipamento ou um dispositivo falar com outro dispositivo, né? Ou seja, né, o teu cliente, entre aspas, não é mais as pessoas, né? O cliente do seu software, o usuário do seu software não é mais pessoas, né? Então, se você não coloca análise porque o que acontece? Vamos lá, vamos pegar um IoT bem bacana aí de se trabalhar. Vocês já pensaram que tem muitas empresas, né? Muitas estatais de energia elétrica que já estão implantando o IoT. No seguinte sentido, hoje tem aquele carinha que vai andando lá até a sua casa, né, e faz a leitura da sua energia elétrica, né? O que acontece? Vai ser colocado um dispositivo que vai medir a sua energia elétrica, não vai ter mais ninguém indo lá. Ok, estamos falando de um IoT, estamos falando de software, estamos falando de um processamento do dado que foi coletado ali no seu relógio de luz, né? Cara, o que acontece se a gente desenvolver isso e tiver uma falha de segurança? E pior, né? Se vocês imaginarem como que a gente trata esse desenvolvimento ou fraudes de energia elétrica, etc., a partir do momento que eu tenho não
15 pessoas, ou 20 pessoas, ou 30 pessoas, a gente começou a falar de milhões de sensores de IoT, né? Então, aí, sem usar a ciência de dados, realmente a gente não consegue ter visibilidade em que momento que a gente está tendo uma fraude, que momento que a gente está tendo um roubo de informação ou uma alteração desses dados, né? Pô, minha conta está vindo zerada, que bacana, né? Enfim, indo adiante, né? Falando de compliance e DLP, né? Não tem como a gente falar de prevenção de vazamento de informação sem usar uma análise do ponto de vista de machine learning, né? Do ponto de vista de análise dos dados de uma forma inteligente. Porque fazer aquele negócio de eu controlo a minha informação porque eu criei uma expressãozinha regular ali para identificar o que é CPF. Meu amigo, isso não funciona mais. Isso já era, já passou isso daí. Poxa, mas eu não conhecia nem essa da expressão regular. Ok, então você já está mais do que atrasado, né? Então vamos para frente, vamos bem para frente. Porque o que acontece? Hoje, o cara pode pegar o CPF ali, colocar cada bloquinho de 3 números em uma linha e ele vai vazar. E aí, como é que o teu software vai pegar isso se ele trabalha com expressão regular, né? Então, assim, nós temos que entender hoje que a inteligência artificial, machine learning, ela está muito além, né, do que a gente imagina, né? Então, hoje a gente está muito próximo aí do eu robô, né? Então, a gente tem dados em repouso, esses dados podem estar em ambientes estruturados ou não estruturados de dados. Quando eu falo não estruturados, imagina um file server, tudo bagunçado, com Excel, com Word, com TXT e dados por todo lado, né? Inclusive dados dentro de imagem. Como que a gente pega hoje o vazamento de informação de um usuário que dá um print screen, né, numa tela que está cheia de dados pessoais, né? Então a gente tem que fazer um OCR disso, né? Temos que fazer essa leitura ótica e extrair os dados dessas imagens. Então não aqui só a gente pensando dentro da empresa, né, Jorge, mas também no próprio smartphone da pessoa, né? Exatamente. Hoje, digamos assim, todos os dados que possuímos dentro da empresa, cada vez mais está possibilitado de tu ter ele no teu celular também, né? E como que a gente vai prever isso de uma foto, né? Muita gente fala assim, não, mas eu tenho um DLP aqui, eu consigo controlar a expressão, consigo controlar o nome do arquivo que está saindo. Como o Jorge comentou, isso já não basta mais, né? Hoje a pessoa tira uma foto da tela e ele vai mandar pelo WhatsApp, né? Tirou uma foto, manda. Se conseguir fazer escaneamento de OCR também, consegue converter muita coisa, mas a importância realmente dessas tecnologias ali estarem trabalhando automatizadas, né? Exato. E pensem assim, poxa, eu sou um diretor comercial, eu tenho acesso a todos os dados dos meus clientes, né? Então eu posso acessar isso em qualquer momento. Ok, você pode ter acesso, você pode mandar isso por e-mail, né? Mas a gente tem que entender qual que é o contexto disso. E se eu estou mandando esse e-mail com esses dados dos clientes para um concorrente, né? Ao qual está me pagando lá uma propinazinha para eu poder ganhar uma comissão lá também, né? Então, Exato. tudo isso, né, tem que ser pensado do ponto de vista de contexto, né? Então, aqui agora a gente entra do ponto de vista de AppScan, né? Então, aqui é um assunto que interessa muito para vocês, né? Então, temos que entender que hoje, quando a gente começar a falar de escaneamento de vulnerabilidades em aplicativos, né? Hoje não é mais aquele testezinho de intrusão, né? Hoje a gente tem que pensar na segurança do software desde o momento que você começou a desenvolver esse software, né? Então, no momento que eu estou fazendo as linhas de código, né, é interessante que você tenha um software que esteja analisando o teu código em real time ali durante o desenvolvimento e tenha a capacidade de te dizer, essa linha que você está fazendo vai te gerar uma brecha de segurança. Eu te aconselho a fazer isso, né? Então, hoje já não basta mais simplesmente eu dizer, eu tenho um desenvolvedor que sabe identar e documentar bem o meu software. Não, hoje não basta. Hoje eu tenho que ter a certeza de que ele está desenvolvendo de uma forma segura. Aí a gente entra em DevSecOps, né? A gente entra do ponto de vista de desenvolvimento seguro, né? E tudo isso ele existe um ecossistema para fazer isso. Então a gente fala do desenho, a gente fala da codificação, fala de automação, testes, e é aí que a gente vai para a produção. E aí dentro da produção ainda a gente tem que ter a retroalimentação disso para que a gente tenha métrica suficiente, né, para voltar a corrigir, melhorar e deixar o nosso software cada vez mais seguro, tá? Então, todo esse ecossistema ele tem que ser alimentado de uma forma que tenhamos visão em relação a todas as tecnologias possíveis, todas as linguagens possíveis de desenvolvimento, softwares onde a gente vai hospedar, aplicações, plataformas, né? E temos que ter esse ecossistema muito claro.
o desenvolvedor ele tem que entender que ele faz parte de um ambiente muito maior, né? Ele tem que entender que ele faz parte de um relógio onde tem várias engrenagens, né? É a colaboração, né, Jorge? A gente fala da colaboração, porque o desenvolvedor ele não vai trabalhar sozinho, né? Existe um time, e por mais que um deles acredite que o seu código está seguro, nunca vai, não sabe como a outra parte do código, né, ou o que foi inventado ali dentro vai estar também, né? Por isso essa importância de, desde lá da concepção de qualquer parte do código, a gente ter todo esse acompanhamento ali, esse cuidado, né, para que lá na frente não seja preciso reescrever tudo ou sofrer com alguma intrusão ali, algum problema que possa ocorrer por um simples detalhezinho que não foi cuidado lá no início, né? Exato, e sem falar que assim, né, esse time, né, que o Brian está falando, muitas vezes vai ter alguns componentes que não são seres humanos, que é um verificador de código automático, que é um verificador de vulnerabilidade, né, e tudo isso tem que ficar, ele tem que entender que ele faz parte de engrenagens, né. Então, assim, com tudo isso, né, com todo esse cenário, né, a gente começa a falar sobre o quê? Sobre metodologias e sobre como a gente pode resolver, né, todos esses problemas. Então, existe uma metodologia chamada DNASEC, que introduz aí, é especialista, né, que é o quê? É aplicar uma metodologia buscando elevar o grau de maturidade do ponto de vista de segurança das empresas, né? Então, ele é um programa de segurança corporativa completo que ele pode ser aplicado dentro da sua empresa, dentro da sua software house ou dentro do seu cliente. E aí você tem ganho com isso também, né? E quais são os 3 pilares do DNASEC? São sobrevivência e resiliência ao mercado, vantagem competitiva e continuidade de negócio. Essa é a ideia e esse é o objetivo, tá? Então, existem várias empresas aí que já experimentaram o DNASEC, já fizeram uso do DNASEC e todas elas aí foram muito felizes. Aí várias delas já estão, inclusive, adequadas com o LGPD, porque utilizaram o DNASEC, que é uma forma estruturada, né, de fazer esse compliance todo, né? Então, essa é a visão hoje que as empresas, que o DNASEC tem em relação às empresas, tá? Então, existe uma estratégia corporativa de segurança de informação, diretivas de desenvolvimento de software, diretivas de rede e continuidade de negócio, e tudo isso permeado com monitoramento e compliance jurídico, né? Então, você faz um assessment, onde dentro desse assessment você tem esse tripé de corporativo, jurídico e tecnológico, e na sequência você executa um programa de segurança, né? Isso tudo está dentro da metodologia, né? Então, dentro da metodologia existem as entrevistas corporativas que não podem ser deixadas de lado, ou seja, a gente tem que falar do negócio para a gente poder falar de segurança de informação, né? Tem definição de notas, entrevistas com especialistas, avaliação e por fim, né, o assessment ele acaba com a análise de recomendação, né, e seus gaps, né? Notem, pessoal, que em todo momento a gente fala que a tecnologia ela precisa estar ligada com a área de negócio, né? Hoje existem muitas falhas justamente por não englobar a tecnologia, que cada vez mais está se tornando o centro de tudo, junto às áreas de negócio, né? E o pessoal, por exemplo, sim, vamos falar de LGPD. Vou chamar o meu jurídico, mas é apenas a área jurídica que precisa estar ligada para um LGPD funcionar, né? A tecnologia ela precisa cada vez mais ser o aliado de tudo isso, né? E como o Jorge mostrou ali nos slides anteriores, é uma junção, né? A gente vai ter um trabalho jurídico, tem um trabalho da parte de governança, né? Tem um trabalho da parte de TI, tudo isso para a gente conseguir criar todas as políticas para vocês terem todas as políticas, os processos, né? E depois sim vir as tecnologias ali para auxiliar em tudo isso, né? Exato. Eu vou dar um exemplo bem clássico, né, de quando a gente começa a falar de jurídico e tecnologia sem falar do negócio, né? Teve uma empresa que o gerente de TI foi lá e comprou um DLP e gastou lá R$350 mil no DLP, porque a empresa dele era gigante, né, para proteger uma base de dados que estava cheio de dados pessoais, né? Ele pensou assim, ó, bingo, né? Comprei o software DLP para proteger dados pessoais e saí na frente em relação à LGPD, né? Quando a gente chegou, né, e começou a atender esse cliente aplicando a metodologia do DNASEC, descobrimos que aquela base de dados pessoais que ele tinha lá, ele não poderia ter de acordo com o negócio dele. Ou seja, foi um tiro no pé, né? Porque de acordo com a análise do negócio, o ciclo de vida do dado dentro da empresa dele já tinha acabado, já fazia mais de 5 anos, e aqueles dados ele deveria ter eliminado aqueles dados. E aí, meu amigo, comecei pela tecnologia, fiz tudo certo, segui a cartilha? Não segui a cartilha.
Se você não olha o seu negócio, você pode estar fazendo tudo errado. Essa que é a verdade, né? Então, a gente ajudou ele tentando preservar o investimento que foi feito para proteger propriedade intelectual e etc., né? Para tentar minimizar esse prejuízo, mas, né, realmente começar pela tecnologia às vezes não é a melhor opção. Às vezes não, na minha opinião, sempre não é a melhor opção. Tá? Então, continuando falando da metodologia, né? Existe uma técnica estruturada para fazer essa avaliação de maturidade. Toda essa técnica, a gente tem ali a visão, né, do que foi avaliado dentro da empresa, qual que é o requerido para aquele tipo de negócio e qual que seria o ideal. Não buscamos o ideal hoje, porque hoje o gráfico de investimento, quando a gente fala do ideal, a gente multiplica por 10 para sair da nota de 3,5 a 4 para chegar em 5, que seria o ideal para qualquer tipo de situação, né? Então, a gente tenta buscar qual que é o requerido para aquele tipo de negócio, né? Então, vamos adiante, que o meu tempo está acabando. Nisso tudo, a gente monta um plano de recomendação com um mapa de calor, dizendo por onde que tem que iniciar, né? E aí, sim, você vai focar os esforços naquilo que está ruim dentro da sua empresa ou que merece mais atenção. Tá? Então, aqui vou passar rapidamente. Então, o programa de segurança corporativa ele é modular, né? Então, a metodologia ela é modular, né? E aqui é muito interessante para vocês, né? Em relação ao desenvolvimento de software e sistemas corporativos, né? Eu vou até passar direto para lá, mas segurança de informação a gente tem vários itens, compliance jurídico, data center e conectividade. E quando a gente fala de desenvolvimento de software, são vários os itens, né? Então, a gente ajuda a partir da metodologia, nós conseguimos ajudar as empresas de software a dizer onde que está a produtividade, onde que está faltando segurança, onde que está faltando estrutura, onde que está faltando documentação, como que faz a gestão, definição de indicadores. Então, tudo isso está dentro da metodologia, né? E depois monitoramento, continuidade de negócios, né? Então, focando aqui, nós estamos falando de 3 pilares: sobrevivência, vantagem competitiva e continuidade de negócios. Tá? E aí, por fim, eu queria acabar falando sobre um portal de privacidade, onde as empresas já têm isso pronto, já podem ter isso pronto para falar sobre, para ter todo aquele canal de comunicação com os titulares. Agora, a pergunta é o seguinte: existe fórmula mágica para implantar LGPD? Né? Tem gente que está falando dos 4 passos, né, para implantar LGPD, né, cara? Então, né, você começa fazendo o sinal da cruz, porque se você não se preparou até agora, meu amigo, não adianta. Vai ser Rivotril, Nutella e champanhe na veia. Não já está atrasado. Né? Você já está atrasado, né? Então, assim, qual que é a ideia do privilege? Então, tratar, né, das garantias e demandas do titular: confirmação de existência, acesso, correção, anonimização, portabilidade, compartilhamento de dados e consentimento, né? Então, essa daqui é uma das ferramentas que também usa inteligência artificial, machine learning, né, ciência de dados para resolver esses problemas dentro das empresas. Isso já está pronto, é só entrar no site lá, se cadastrar e você já vai poder utilizar a ferramenta como um portal de relacionamento com os clientes. E não se enganem, né, vocês do ponto de vista de empresa de software, vocês têm dados pessoais sim, que são os dos seus colaboradores, dos seus desenvolvedores e algumas vezes até dos seus clientes, né? Então, as empresas de software também têm que olhar, né, para a LGPD com carinho, né? Não só pensando no desenvolvimento de software para os seus clientes, mas também pensando no seu ambiente interno. Porque dado pessoal de colaborador, desenvolvedor, mas é tudo PJ, mas você está guardando o e-mail, o CPF, o RG desse cara, em algum momento, então é dado pessoal. Tá? Tem um ponto bem importante, até para complementar, Jorge, que claro, muitas empresas hoje têm aquele pensamento de que se a empresa que me atende está adequada ao LGPD, eu também estou, né? E esse eu acho que é uma das principais falhas, porque, ok, a empresa que te atende, ela vai precisar estar adequada ao LGPD justamente para ter esse controle da privacidade dos dados dos seus usuários, né? E, claro, vocês serão, digamos assim, um usuário dessa empresa, mas todas as empresas precisam se preocupar com a gestão dos dados internos, né? Você pegou num dado super importante, tá? Que é o seguinte: hoje, quando a gente fala de LGPD, que vocês devem estar cansados de ouvir da LGPD, mas enfim, hoje, né, quando a gente pensa em LGPD, existe o controlador e o operador, né? Se em algum momento os dados daquele cliente passam por você ou você trata esse dado em algum momento, você é o operador, né? Lembrando que a LGPD, ela tem 2 objetivos. O primeiro dela é garantir que as empresas não façam mau uso do seu dado, né? O que eu quero dizer com mau uso?
Ah, poxa vida, o cara é dono de posto de gasolina e o cara também tem uma loja de cosméticos. Ele começa a pegar os dados dos clientes do posto de gasolina e começa a mandar promoção de cosmético. Meu amigo, isso é mau uso, tá certo? Ainda mais sem consentimento, né? Aí piorou, né? E outra coisa é que as empresas se preocupem em dar segurança, né, para os dados dos seus clientes, né? Então, vocês devem ter ficado sabendo, né, de uma instituição educacional, né, em Curitiba, que o DBA acessou o banco de dados e baixou em torno de 200 mil dados de titulares, ou seja, desculpe, 200 mil dados de 200 mil titulares, né? Ou seja, alunos, ex-alunos, etc. E depois tentou extorquir o dono da faculdade, falando assim, ó, se você me paga 1,5 milhão, ou eu vou publicar esses dados na internet, vou revender, né? Ou, enfim, né? Aí a gente foi lá, envolveu Polícia Federal, etc. e tal, foi aquele furdunço, gravamos o cara, prendemos ele em flagrante e tal, foi bem bacana, né? Aquele negócio de novela, bem bacana, né? Mas assim, o que a empresa deveria ter feito, o que essa universidade deveria ter feito para que não chegasse nesse ponto? E aí a gente volta a falar de DevSecOps, etc. Né? Mas voltando aqui nessa última ferramenta que a gente fala de ciência de dados e análise, né? Ela é uma ferramenta que ela já está pronta, é só entrar e trabalhar com ela, né? Então, a gente tem lá os cenários, né, onde tem o titular do dado, suporte, né, e o próprio DPO em si, né? Então, olhando em todo esse processo, né, vocês têm que imaginar que é o seguinte: ah, legal, LGPD. Uma das garantias do titular é dar acesso ao dado, né? A pergunta é: como é que eu sei que eu estou dando acesso ao Charlie e não a ex-namorada de infância dele que está a fim de ferrar ele porque ele deu um fora nela, né? Então, vocês têm que pensar nesse sentido. A pessoa tem que ter acesso ao dado, mas tem que ter acesso ao dado dela. Não adianta ela ter acesso ao dado de um monte de pessoa, né? Ou de outras pessoas, né? Aí volta a ter vazamento de informação. Então, a ferramenta já está pronta para fazer uma prova de vida, para garantir que você é você, e você não está pedindo dado de uma outra pessoa aos quais você tem o mínimo de conhecimento dos dados dela, né? Então, a ferramenta já vem toda pronta para você entender a gestão dos dados, né? Já está pronta em relação a atendimento dos tickets, das demandas dos titulares, que está muito claro em relação à LGPD, né? E tudo isso é baseado num data mapping, né? Onde esse data mapping exige um processo de mapeamento de dados, fazer a integração com os ETLs, fazer a configuração, treinamento e go live. Aí a gente está falando aí de uma janela aí de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, você já tem tudo pronto e já está atendendo, eu digo para vocês que já está atendendo a pior demanda da LGPD, que é você ter um portal de comunicação, tá? Bom, mas pessoal, a princípio era isso que eu tinha para falar com vocês. Deixo aqui uma frase, né? Que a gente não tem que pedir para os nossos clientes que façam uma escolha, né? Em relação à privacidade e segurança. A gente tem que ter o melhor dos dois, né? Então, quando a gente estiver falando de segurança, privacidade, etc., a gente tem que ter sempre o best effort. A gente tem que estar sempre buscando o melhor para vocês, enquanto desenvolvedores, os clientes de vocês, né? Então, tudo isso tem que estar muito claro, tá bom? Pessoal, eu tento falar rápido, porque assim, você tem uma ideia, essa palestra aqui, quando eu dou essa palestra, normalmente ela tem entre 50 minutos e 1 hora, estou passando rapidinho aqui para a gente tentar cobrir. Eu acho que vai ter uma sessão de perguntas daqui a pouco, né? Estamos à disposição, né? Para que vocês entrem em contato conosco, estamos à disposição para a gente falar sobre esse assunto de segurança, de privacidade. Pessoal, obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês. Show de bola. Jorge, até o pessoal não está postando muita pergunta, eu acho que ficou bem claro o tema. Como que tu enxerga, porque todo mundo estava trabalhando com esse prazo, no Brasil todo mundo gosta de ter fé que as coisas vão ser mais longe, que os problemas estão lá para o futuro, não para agora, né? Uhum. Trazendo um pouco mais para a realidade da questão da LGPD mesmo. Como que tu enxerga, porque eu sei que tem uma experiência nisso de segurança e tal, para as pessoas conseguirem colocar em dia? Eu sei que não é em
5 horas, né? Como o pessoal ontem no fim da tarde postou no grupo de segurança lá, pesquisa no Google, né? Como faz para implementar LGPD em 5 horas, né? Não dá para fazer isso, tá? Mas quais os passos as empresas, os DPOs, né? Que certamente agora vai ter um monte de gente que vai ganhar um chapéu de DPO sem nem saber o que é DPO, vai ter que aprender porque acabou o prazo, né? Exatamente. Então, o que fariam esses caras agora nesse momento no desespero? Vamos lá. A gente pode falar isso de uma forma bem tranquila e bem transparente, porque isso não é um problema de poucos, nem um problema de muitos, é um problema de todos, né? Então, a gente tem que ser o mais transparente possível em relação a esse processo, tá? Mas, assim, as empresas que nem começaram a pensar nisso, que não tem nem ideia de por onde começar, tá? O segredo é o seguinte. Primeira coisa, mapeie os processos que usam dados pessoais da sua empresa, tá? Basicamente e inevitavelmente, né, dentro das empresas, a gente vai ter o quê? Se você é uma empresa de varejo, mapeie seus processos de vendas, né? Toda empresa vai ter um setor de RH, então em algum momento você faz uma contratação, né, você faz uma demissão, e esses processos têm que ser mapeados, tá? Quando a gente falar de mapeamento de processos, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na coleta do dado, como esse dado está sendo coletado, tá? É a primeira coisa. Segunda coisa, o que está sendo feito com esse dado, tá? Terceiro, a gente tem que saber com quem esse dado está sendo compartilhado. Mas eu não compartilho dado com ninguém. Então quando você contrata alguém, você não manda dado nenhum para a tua empresa de plano de saúde para fazer o seguro de saúde do seu funcionário? Pô, claro que manda. Então já, né, você tá compartilhando, né? Outra coisa, onde esse dado está sendo armazenado, né? Como está sendo feito o backup desse dado? Porque você já imaginou o seguinte, Charlie? Já imaginou o seguinte? Legal, eu tenho direito ao esquecimento, né? Daí eu vou lá na Introduz e falo, Introduz, apaga meus dados aí. Ok, a Introduz vai lá e apaga os dados. Legal. Aí deu um probleminha lá na Introduz, eles tiveram que restaurar um backup. Opa, meu dado voltou para a base. Meu amigo, dançou. Se você não tinha isso mapeado, né, você está infringindo a lei, porque eu tenho o direito de pedir o direito de exclusão, né? Desde que não esteja no legítimo interesse, eu tenho o direito a pedir, né? O que é o legítimo interesse? Se eu estou pagando parcelas lá pro Brian, ele não precisa pagar meu dado, porque é de legítimo interesse, né? Aliás, ele não deve apagar, senão não vai conseguir me cobrar, né? Mas, se ele tem lá os meus dados para efeitos de marketing, né? Eu tenho direito a pedir o esquecimento, né? Então, assim, vamos lá. Onde esse dado está sendo armazenado? E, por fim, qual é o processo de descarte desse dado? E ele está acontecendo, né? Então, esses são os passos aí que a gente tem que seguir para iniciar o processo de compliance, ou seja, mapear os processos que usam dados pessoais, tá? Em segundo, eu tenho que fazer análise em cima desses 5 pontos. Será que eu estou coletando dado demais, né? Será que eu estou compartilhando com as pessoas certas? Será que eu estou dando a devida segurança no armazenamento, né? Será que eu estou fazendo o descarte de dado? Aí você lembra do cara lá que comprou o DLP para proteger dados que ele não podia ter? Será que eu estou fazendo o processo de descarte corretamente? Né? Porque, às vezes, o pessoal de TI ele erra pelo excesso. O que eu quero dizer? Ele vai lá e fala assim, não, guarda esse dado aí que um dia a gente pode precisar. Meu amigo, se a gente estiver falando de dado pessoal, não tem a gente pode precisar. Descarta isso daí, porque isso é risco corporativo para a sua empresa a partir de agora, amanhã, janeiro, não sei, ainda depende do Schrödinger lá, né? Mas, enfim, né? Isso é risco corporativo, né? Então, a ideia é fazer toda essa análise, né? Por fim, depois que a gente fizer essa análise, identificar com quem está sendo compartilhado, aplicar a segurança, etc., implanta um portal de privacidade para que você possa conversar com os seus titulares dos seus dados, né? Sem deixar de esquecer do DPO, né? O DPO ele tem que ser treinado, né? Ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Dependendo do nível de vínculo que esse DPO tem com a empresa, ele vai ter que receber, sim, um bônus, alguma coisa pelo acúmulo de função, né? Caso essa pessoa faça parte, né, caso essa pessoa faça parte
quadro de sociedade, aí ok, cara, bota o DPO ali que ele não vai sair nem com reza brava, né? Não vai sair do processo. Mas se ele é um funcionário comum, não adianta, cara, você vai ter que segurar esse cara, vai ter que reter ele. Por que eu digo isso? Porque você vai lá, treina o cara tá bonitinho, funcionando, etc. Tá lá 4 meses com o DPO, chegou no dia 1º de janeiro de 2021. Ele vai lá e recebe uma proposta e vai para outra empresa. Pô, que legal, hein? Perdi o meu DPO que eu preparei ele aqui. Inclusive, o cara que contratou já contratou com experiência, porque já estava 4 meses trabalhando comigo como DPO. Sabia das rotinas, dos processos e tal, e foi embora, né? Então, a gente tem que ter uma boa escolha, né? Quando a gente falar do DPO. Ah, mas eu não tenho ninguém na minha empresa que seja uma boa escolha. Contrata um DPO as a service. Aí vocês podem falar com a Introduz, podem falar com várias empresas de compliance aí no mercado que eles vão poder te oferecer um DPO as a service, para depois você selecionar um DPO. Inclusive, acho que a Privilege tem também, para depois você colocar um DPO e preparar um DPO interno, né? Ah, mas qual que é melhor, DPO interno ou externo? Para quem mora em condomínio, é só pensar no famoso síndico profissional, né? O que é melhor? Você ter um síndico que você pode incomodar e bater na porta dele ali toda hora para resolver o teu problema rápido, ou você tem que esperar o dia amanhecer para você ligar e poder abrir um chamado, né? Então, tudo depende de acordo com a criticidade do seu negócio. Quanto mais dado pessoal você tiver, e aí a gente fala das empresas de varejo, né, mais crítico é a escolha de um DPO interno, tá bom? Não sei se eu me alonguei muito aí, mas eu estou beleza. pegar o todo, né? Uma última pergunta do Bruno, né? Perguntando sobre o andamento da NPD, né? Se tu já escutou falar como que está o andamento disso, se vai sair, se não vai sair. Então, a NPD tem que sair, não é se vai, ela tem que sair, né? Então, assim, a maior parte dos integrantes da NPD, ela já está definida por debaixo dos panos. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nomear o número 1 da NPD, né, o restante já vai subir junto, tá certo? Então, assim, é tudo uma questão de quando, tá? E esse quando depende de algumas definições ainda do nosso presidente, né? Então, assim que for assinado, o Temer ele já assinou lá atrás, né? Em dezembro, ele já assinou a criação da NPD, etc. O que faltam são definições debaixo de onde que ele vai ficar, se vai ficar debaixo da Casa Civil, se vai ficar num ministério diferente, né? Então, assim, são definições técnicas que faltam para essa definição. Não é uma questão mais de lei, não é uma questão mais de embasamento legal para que ela exista. São definições técnicas. Tá? Eu diria que não é se, eu diria quando, né? Tem que sair. Exatamente. Né? Ela tem que sair. Tem uma pergunta do Fabiano que entrou agora aqui, tá? Que é em relação a software houses, tá? Que estão trabalhando com dados de vários clientes, tá? O que tu diria a respeito disso? O que tu sugere? A primeira coisa é o seguinte: pense em DevSecOps, tá? Você tem que colocar isso não como uma boa prática, mas como um requisito para o seu negócio. E por que eu falo em DevSecOps? Cara, você tem que pensar em proteção do teu dado, do teu script, do teu código, né? Proteção de propriedade intelectual. Você tem que pensar em ambiente de desenvolvimento, homologação, pré-produção e assim por diante, né? Por que eu falo isso? Você tem que imaginar o seguinte: ok, eu vou fazer uma cópia da base de produção que está cheia de dado pessoal lá para o cara trabalhar no desenvolvimento. Cara, você tem que ter técnica para isso, tem que ter o procedimento. O procedimento é a anonimização desses dados no momento que você tirar da produção para colocar em desenvolvimento para o cara poder continuar trabalhando. Então, tudo isso está dentro de DevSecOps, tá? Então, a gente fala sobre processos, a gente fala sobre segurança em relação ao desenvolvimento do código, técnicas, ambiente tecnológico tem que estar muito bem adequado, tá certo? E principalmente para software houses, pessoal, arrumem e ajustem os seus contratos de prestação de serviço. Deixem muito claro que vocês são operadores dos dados dos seus clientes, né? E deixem claro que vocês não estão fazendo alterações por conta própria ou vocês se tornam controladores. Aí, meu amigo, a multa é muito maior para vocês do que para o seu cliente, tá? Então, ajustem, tenham esse cuidado, né, com os contratos que vocês têm firmados com os seus clientes no momento que vocês trocam dados pessoais com eles, tá? E, sem esquecer, né, dos contratos com os seus desenvolvedores,
né? Contrato de confidencialidade, contrato de responsabilidade civil, contrato de responsabilidade legal a respeito do manuseio desses dados pessoais. Beleza. Tem 3 pontos que a gente fala bastante também, né, Jorge e Charlie, que são pessoas, processos e tecnologias, né? Todos esses itens que o Jorge comentou, primeiro de tudo, tenha um processo alinhado, né? E aí tu vai ter metodologias ali dentro. E para seguir isso, tuas pessoas precisarão estar treinadas também, né? Estar ciente de tudo isso. E aí depois sim a tecnologia vai vir para apoiar, né? E ajudar a facilitar todos esses itens ali. É bem por aí mesmo. Pessoal, você acabou de fazer uma pergunta, ó, acabou de chegar, tá? A NPD nasceu hoje, nesse exato momento, acabou de ser assinada, tá bom? Então, quem tinha dúvidas a respeito da NPD, tá aqui, tá? Acabou de chegar. A gente tem um grupo que depois, se você quiser compartilhar, Charlie, com o pessoal da Trinopolo, chamado Data and Privacy Security, tá? Então, a gente conta ali com uma série de CIOs, CEOs, etc., né? A única coisa que a gente fala da política desse grupo é não pode fazer propaganda do seu negócio, então é um ambiente para a gente trocar experiências e trocar informações, né? Onde a gente fala muito sobre privacidade de dados, sobre segurança de informação, e aí o pessoal está convidado a participar, tá? Então, ó, acabou de chegar o decreto aqui da NPD, assinado hoje, 27 de agosto, né? Não li ainda, porque acabou de chegar, né? É um decreto completo, mas pelo que eu estou vendo, está tudo ok. A NPD está em vigor, tá? Está funcionando. Então tá, galera. A gente está na nossa hora já, 10h05. Queria agradecer a vocês dois, agradecer o Trino, né, pelo espaço para o nosso meetup. E se vocês quiserem dar um último recado aí, fiquem à vontade. Brian, contigo. Show de bola, vamos lá. Nossa parte também agradecemos aí a oportunidade de estar passando esse assunto que, principalmente neste momento, é de extrema importância, né? E não digo, como o Jorge comentaste, também para alguns ou para outros, né? São para todos, né? Quem ainda não começou a validar esses pontos, é importante que corram mais ainda agora, né? Principalmente depois de tudo isso que a gente comentou também. E estamos à disposição de todos para apoiar nessa jornada, né? A gente falou um pouquinho ali de toda a metodologia ali do DNASEC, que dá para englobar todos esses itens, né, e trabalhar em cima de tudo isso. Então, possuem os contatos ali, podem nos chamar, a gente consegue trocar bastante ideias aí para toda essa parte de adequação. Os grupos foram encaminhados ali também no bate-papo, né, para a gente estar conectados, sempre informados de tudo que está por aí. E acho que de mensagem final, por vários momentos a gente comentou isso, mas fica de novo a dica, né? Nunca comecem qualquer detalhe ali, qualquer processo novo através da tecnologia, né? Sempre tem ali uns processos, as pessoas também bem alinhadas para isso, para que não chegue nesses momentos de causa e que possam acontecer ali por ter tomado uma ação errada, né? Ou no momento errado. Minha parte é isso, obrigado a todos. Deixa o Jorge passar a notícia final dele também. Tá bom, tá bom. Bom, pessoal da Trino, obrigado pela oportunidade da gente poder bater esse papo. Eu acho que assim, eu acho que o assunto segurança, a gente não é bacana isso, né? Porque quando a gente fala de segurança, vocês têm que pensar assim: se eu estou implantando ou pensando em segurança, o que eu estou segurando, o que eu estou assegurando, o que eu estou cuidando, né? Você não contrata uma segurança para uma balada se você não tem a balada, né? Você não contrata uma segurança para cuidar da sua casa se você não tem uma casa, né? Ou seja, né, uma segurança patrimonial sem ter um patrimônio, né? Então, quando a gente fala de segurança no mundo corporativo, nós temos que ter muito claro qual é o objetivo, né, da área de segurança. Ou seja, é proteger os dados, é proteger o negócio, é proteger uma propriedade intelectual, é proteger uma operação de negócio, né? É proteger a disponibilidade de um negócio, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui é o seguinte: a segurança não existe sem o negócio não existe sem segurança, né? Ou se existe, vai deixar de existir, porque não vai ficar muito tempo no ar, né? E vai ser comprometido. Então, assim, pessoal, vamos focar no que realmente importa. A tecnologia é uma das melhores ferramentas para o negócio funcionar, né? Mas sem o negócio, a tecnologia é desnecessária, né? Ou, às vezes, se o cara pensa, não, eu vou
ter uma equipe de desenvolvedores aqui para fazer um software e eu vou ganhar dinheiro. Tá, mas que software? Qual que é o negócio? Do que você está falando? Né? Então, a mensagem é essa. Não existe segurança sem negócio, não existe negócio sem segurança. Né? Ou não perdura nenhum tipo de negócio sem segurança. Tá bom? Estou à disposição, tá? Deixei na tela ali um tempo, se quiserem, depois fiquem à vontade. Estou lá no Instagram, estou no LinkedIn, né? Tem lá várias palestras que eu dei, tem entrevistas em TV, etc., que tem lá mais informações, mas independente disso, o Brian está aí para nos conectar, o Charlie, Charlie, obrigado, cara, pela mediação, né? Obrigado aí, Edson, e show de bola, um bom dia a todos aí, uma boa quinta-feira a todos aí, com todas essas notícias quentes do dia. Obrigado, Jorge. Brian, Edson, quer dar um recadinho final ali? Realmente, só agradecer a disponibilidade do Jorge, mesmo vindo de Curitiba, né? Tem as partes boas, né? Nessa questão agora que a gente tem que fazer virtual, a gente consegue trazer pessoas de outras regiões com mais facilidade. Então, obrigado por ter disponibilizado teu tempo para conversar conosco nessa manhã. Obrigado, Brian, também, por ter mediado essa conversa aí, e toda a equipe da Introduce aí para mediar a conversa com o Jorge. E também, obrigado, Charlie, por se disponibilizar sempre para mediar os nossos meetups, né? Então, agradeço também a todos os participantes, tivemos um público bastante significativo, tanto no Facebook como no Zoom. Isso revela a importância que esse tema tem para as empresas, né, para os profissionais das empresas associadas e de toda a comunidade, né? E tenho certeza que muitos ainda irão acompanhar ou rever esses conteúdos durante os próximos dias, principalmente em razão da urgência que vem tendo em função da LGPD. Então, segurança de dados, como foi comentado muito bem, né, é fundamental, porque cada vez mais as empresas precisam dos dados para entender seus clientes, mas, ao mesmo tempo, não dá para usar mais de qualquer forma como isso estava sendo feito, que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, e a gente vê em outros países onde ela já está implementada que realmente isso vai ficar bastante sério. Então, a gente tem que tratar esse tema de uma forma séria e realmente cuidar bastante dos dados dos nossos clientes. Então, queres complementar algo, Charlie? Só para o pessoal abrir as câmeras aí para a gente tirar um print, né? Para ter todo mundo na tela. Bora lá. Bora lá, o resto do pessoal aí que está escondido. A famosa selfie, né? Que a gente tanto gostava de fazer, né? A gente falou agora há pouco da pessoa sair da cama com o celular. Eu tenho certeza que tem gente que não saiu da cama ainda. Eu sou sincero em dizer que eu queria estar na cama também, viu? Fazendo essa meetup, hein? A gente arrumando o cabelinho e tudo mais, né? A vida como ela é, gente. Fiquem bem tranquilos. O importante é estar aqui com a gente. Pô, é tão bom ver vocês, pessoal. Vocês ficam aí escondidos, a gente não tá aqui falando, você vê ninguém. Pô, é bem bom assim. Galera, obrigado pela participação. Tá? Tirou as fotinhos aí já, Brian, que é o especialista em tirar foto, né? Já tirei um aqui também, só para garantir. Obrigado por tudo, tá, gente? Foi bem legal o assunto. Obrigado por participação de vocês. O Meetup não seria o Meetup sem vocês. Tá? Obrigadão. Até a próxima. Obrigado. E a gente fica à disposição também, pessoal. Se vocês quiserem sugerir temas voltados à área de tecnologia, a gente está à disposição aí, então. E obrigado também aos nossos patrocinadores, a Introduce e a Village, por estar viabilizando aí, para estar viabilizando aí a realização desses nossos encontros, então. O Antônio está rindo agora que eu estou vendo, eu costumo errar, mas é Village, Marcas e Patente, viu? Daí tu ganha um novo reforço de marca aí. Então, tá bem? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais. Até mais.